Olá, crianças. Estamos aqui mais uma vez para mais uma história bíblica no Antigo Testamento. E dessa vez nós vamos falar sobre Caim e Abel, os efeitos do pecado e a fidelidade de Deus. Encontramos esta história em Gênesis capítulo 4. Então, no capítulo anterior, nós aprendemos sobre a triste história da desobediência de Adão e Eva. No único momento em que Adão e Eva tiveram liberdade e tiveram a sua liberdade colocada em teste, eles preferiram usar a liberdade deles para desobedecer a Deus. E isso teve consequências, né, para toda a nossa vida. E assim, todos nós herdamos o pecado e a culpa de Adão e Eva. Apesar disso, Deus foi misericordioso e ainda permitiu que o homem cumprisse o seu mandato de cuidar da terra, de governar a terra. Só que agora eles não iriam fazer ou cumprir esse mandato com a facilidade que eles fariam quando eles estavam lá no Jardim do Éden, né? Ao contrário, por causa dos efeitos do pecado, seria uma grande luta. Lutas no casamento, desgostos no trabalho, a morte iriam persegui-los até o fim de suas vidas e da vida de todos os seus descendentes. Mas Deus também tinha dado uma promessa de que nasceria um descendente da mulher que iria destruir completamente Satanás e sua descendência, né? E isso com certeza enchia Adão e Eva de esperança. Mas Deus também tinha dito que uma grande batalha aconteceria desde aquele momento até o fim. Uma batalha entre os descendentes da serpente, os seguidores do diabo, contra os descendentes da mulher, aqueles que amam a Deus. E nós já podemos ver isso aqui nessa história de Caim e de Abel. Adão e Eva tiveram filhos, né? Tiveram dois filhos, um chamado Caim e outro Abel, né? Certamente Adão e Eva tiveram bem mais filhos, mas é feito o relato, né, acerca de Caim e Abel, especificamente nesta história. Caim era um agricultor. Um agricultor é alguém que trabalha no campo, né? Trabalha plantando e colhendo. Pode plantar árvores, pode plantar frutas, pode plantar sementes e várias coisas que vão dar seu fruto da terra. Ele tira seu sustento, seus alimentos da terra. E Abel era pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas que que trabalhava cuidando de um rebanho, de onde ele tirava lã para se vestir, e também preparava os animais para os sacrifícios diante de Deus, né? Os sacrifícios e ofertas eram uma forma de mostrar a fidelidade a Deus e para cultuá-lo, e como nós sabemos, também servia como um lembrete dos efeitos do pecado, que trouxe a morte e inimizade. Então, Adão ensinou muito bem os seus filhos acerca da necessidade de oferecer sacrifícios e ofertas a Deus, né? De cultuar a Deus por meio dessas ofertas e desses sacrifícios. E no versículo 3 do capítulo 4, nós lemos que eles obedeciam a isso. Então, ocorreu que Caim trouxe uma oferta do fruto da terra para oferecer a Deus, e Abel trouxe das primícias do rebanho e da gordura para oferecer a Deus. E Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Mas por que será que Deus apenas gostou da oferta de Abel e não da oferta de Caim?
A Bíblia nos diz que depois dessa oferta, Deus conversou com Caim, porque sabia que Caim estava com muita raiva e desanimado. E aí Deus perguntou a ele: por que é que você está com tanta raiva? Será que se você fizer o que é certo, eu não vou gostar? Gênesis 4, versículo 7. Assim, nós entendemos que Abel ofereceu a sua oferta com fé e sabendo que ele era um pecador necessitado da graça de Deus. Enquanto que Caim, certamente ele não tinha o mesmo sentimento diante de Deus. Deus alertou Caim para ter muito cuidado com o pecado dentro dele, mas Caim não ouviu. Não prestou atenção àquilo que Deus tinha dito para ele. Caim estava muito irado e ele estava também com ciúme do seu irmão Abel. Então ele pensou em um plano para matar o seu irmão. Ele chamou seu irmão para ir ao campo e quando ele chegou lá, se levantou contra seu irmão e o assassinou. Tirou a vida do próprio irmão. Vocês lembram que nós não podemos esconder nada de Deus, não é verdade? Deus sabe o que está dentro do coração de cada um de nós. Ele já tinha mostrado isso quando ele sabia o que estava no coração de Caim, quando ele foi oferecer aquele sacrifício. E depois, Deus também mostrou que ele sabia que Caim estava com muita raiva. E agora, mais uma vez, Deus procura Caim, já sabendo o que Caim tinha feito, e ele pergunta a Caim: onde está teu irmão Abel? A resposta de Caim foi muito arrogante e desrespeitosa para com Deus. Primeiro ele mentiu, depois ele desrespeitou Deus com o tom de sua voz. Ele disse: não sei, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Imaginem. Mas Deus sabia de tudo. Deus sabia de tudo o que Caim tinha feito. Então Deus o julgou e o disciplinou. Deus então disse que a partir daquele momento, Caim, que vivia do trabalho do campo, ele não iria mais conseguir colher nada do seu trabalho. Se ele plantasse alguma coisa, não iria crescer. Ele ficaria também fugindo o tempo todo e não encontraria um lugar para ele morar por muito tempo, né? Caim então disse a Deus que essa punição era muito pesada para ele e que qualquer pessoa que o encontrasse iria querer matá-lo. Mas Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo e assim qualquer pessoa que encontrasse Caim não iria matá-lo. Ninguém sabe exatamente como era esse sinal, mas uma verdade é dita na palavra, né? Que qualquer pessoa que visse esse sinal não iria mexer com Caim. Agora imagine, crianças, que notícia triste para uma mãe e para um pai receber a notícia de que um de seus filhos matou o outro. Imagine como Adão e Eva ficaram com uma notícia humilhante e destruidora como essa. Eles descobriram que já desde o início de suas vidas, fora do jardim do Éden, o pecado já mostrava seus efeitos de maneira devastadora. Mesmo os pais tendo ensinado sobre o pecado e sobre a graça de Deus aos seus filhos, ainda assim, é possível que um ou outro não obedeça os ensinamentos de Deus, como fez Caim.
A Bíblia ainda mostra que os descendentes de Caim foram verdadeiros seguidores de Satanás. Caim era casado e ele teve filhos e netos. Um de seus tataranetos era tão mau que ele fez um poema mostrando o quanto ele era feliz por ser um homem violento. Gênesis 4, versículos de 23 a 24. Mas Deus também continuou mostrando a sua graça na vida de Adão e de Eva. Adão e Eva tiveram outro filho no lugar de Abel. O nome desse filho era Sete. E de Sete nasceu outra criança chamada Enos, e a partir daquele momento se começou a invocar o nome do Senhor. Ali ficava clara a distinção entre a semente de Satanás, que foi Caim, com sua família, crescendo cada vez mais na prática da maldade, né? E a semente de Deus, que foi um outro filho de Adão chamado Sete, por meio de quem a promessa de um Salvador iria se cumprir. O sangue derramado de Abel não foi suficiente para resolver o problema do pecado, mas a promessa de Deus de enviar um descendente de Adão para salvar os seus filhos continuou firme e aconteceu no tempo certo. Jesus Cristo, descendente de Adão e Eva, da linhagem de Sete, resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. O sangue de Abel pedia justiça por sua morte, Gênesis 4, versículo 10. Mas o sangue de Cristo é o que traz a paz e a salvação para todos aqueles que nele creem. Hebreus 12, versículo 24. Que Deus então nos abençoe. Agora nós vamos ver aquelas perguntas, né, para ajudar na fixação do conteúdo. Primeira pergunta: qual era o trabalho de Caim e qual o trabalho de Abel? Qual foi a oferta de Caim e qual foi a oferta de Abel oferecida a Deus? Terceiro, por que Deus não ficou satisfeito com a oferta de Caim? E quarto, qual o nome do filho que Adão e Eva tiveram depois que Abel morreu? E nosso último slide com as informações do material que a gente utiliza para a preparação dessas histórias bíblicas. Então, até a próxima história. Que Deus nos abençoe.